Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Mais um Chá com o Brasil. Mas o nosso Brasil. Obrigado, Lucas. Hoje a gente ganhou nossa mais nova caneca, né? E o Lucas pediu para a gente falar sobre um assunto que ele mesmo vai dar uma introdução, para a gente fazer um esclarecimento também sobre o trabalho que a Karen Brenda vem postando no Instagram, essas pílulas, né, de conhecimento assim, muito rápidas. E hoje a gente está iniciando de novo um processo para falar com um pouco mais de tempo, né, Sim. Lucas? Pelo menos, deixa eu ver aqui, uns 20 minutos. Sim. Tem muito assunto aí pra gente falar. O assunto está Bom, em pauta aí. Pessoal, eu sou muito curioso, sou um cara fã do Brasil e eu tô sempre procurando acompanhar os comentários, ver o que o pessoal pergunta, as curiosidades, porque são muitas, né? Então, assim, como a gente está começando agora, a gente está com uma estrutura mediana, né, Brasil? E a gente está formando nossa equipe. Então, assim, são várias informações que a gente está procurando estruturar para a gente estar procurando, estar repassando, criando, né, para todos vocês, até para nós mesmos, ter esse registro, que é muito importante, porque todo conhecimento, ele tem que ter o seu registro, ele tem que ter sua história. E uma das questões que eu vejo que as pessoas perguntam muito são sobre as cabeças poéticas. As cabeças poéticas, quando eu conheci o Brasil, ele me passou um papel A4 e pediu para eu desenhar nesse papel A4 o que eu gostaria de representar na minha vida. E foi um momento assim de questionamentos, né? Pela situação que eu estava passando, o que eu queria representar, aquela mistura de sentimentos, emoções, desde positivas a algumas até tenebrosas. E aos poucos eu fui desenhando ali. Até então eu perguntava como é que eu vou passar aquele desenho para uma forma como essa, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E até então eu tive a iniciativa. A cabeça poética, ela para mim, Brasil, depois você pode definir a cabeça poética, a TA e tudo mais, ela representa o meu mais íntimo. O meu mais íntimo. Eu representei numa cabeça o momento que eu passava naquele momento. E o momento daquela cabeça, eu fui vendo que o Brasil ia me instruindo e me ensinava formas, mas nenhum momento me definiu padrões. E aquilo foi incrível, porque eu consegui expressar e colocar formas únicas que representavam o Lucas. Então eu não peguei e desenhei um quadro do Leonardo da Vinci, por exemplo, fazendo uma cópia para que pudesse ser avaliado o quão perfeito ficou, ou mais próximo da perfeição ficou. Pelo contrário. E aí houve uma grande paixão por naquele momento. Cabeças poéticas são cabeças como essa do nosso amigo Gustavo, que nos acompanha, aluno aqui do Brasil, que representou os sentimentos dele, a forma de pensar, a forma de olhar, a boca, a barba. Então essa aqui é uma das expressões que a gente vê que tem um simbolismo muito bonito e tem um porquê. Esse porquê ele é intrínseco do Gustavo, mas há uma admiração inimaginável quando a gente se trata de contemporâneo, né, Brasil? Exato. Então, assim, um momento contemporâneo, porque a arte, ela não precisa ser perfeitamente igual o quadro da Mona Lisa. Ela é interessante e ela é criativa, ela é acolhedora, traz uma emoção tão grande quando a gente expressa os nossos sentimentos numa argila e a gente cria formas como essa. Lucas, você falou uma verdade, que a terapia artística que é desenvolvida dentro da estância, né, que eu trabalho, ela tem exatamente esse tipo de
preocupação de não ter uma produção clássica, né? Porque a gente percebe que 98% dos pacientes que chegam lá, eles se sentem bloqueados, né? Porque a gente tem uma educação ainda no Brasil, infelizmente, que qualquer desenho que você vai fazer num papel, ele tem que ser perfeito. Ele tem que ter ali... Métricas, né? 2 olhos, um nariz, uma boca, e tem que ter um sombreado perfeito. Então é incrível, porque a gente já passou do século, né? Assim, Sim. 25 anos, e as pessoas não se sentem à vontade, não têm prática em fazer um desenho livre, um desenho espontâneo, um desenho puro, sem julgamento. E eu tenho que pedir, então, um rascunhamento, né? Vamos fazer um rascunho de uma cabeça poética, porque, assim, não é uma prova de concurso, não é uma prova para conquistar um trabalho, é apenas uma expressão de um ser humano que está ali para ser tratado e para a gente descobrir quais são as próprias linhas, né, do aluno. Então, a partir daí a pessoa fica mais à vontade e faz um trabalho então sem compromisso. Justo. Embora todo o traço é a expressão de um ser humano, de um indivíduo, e todo o traço traz muitas realidades ali escondidas ou até mesmo diretamente vistas, né, no desenho. E a TA é a terapia artística exatamente contemporânea nesse sentido, porque não existe ali uma cópia, né, onde eu levo uma cabeça de Platão e todo mundo vai ter que fazer uma cabeça exata, igual àquela que está sendo colocada ali. Então, existe essa liberdade que as pessoas não estão acostumadas. Elas não têm a prática de serem livres na sua arte. Aliás, muitas, inclusive, não conseguem, assim, desprezam essa área clínica, né, da terapia artística, não entendem que ali é um espaço para um desenvolvimento cerebral, para um desenvolvimento até filosófico, porque a gente trabalha Sim. também com conceitos e tudo, e simplesmente não fazem, né? Não querem fazer. É uma pequena parte, mas tem também. Essa pessoa que acha que ali não é um local para ela, porque aquilo lá, o exercício que a gente está propondo clínico, ele não faz parte da realidade do aluno ou do paciente. Aí eu tenho que dizer, né? Se você estiver dentro da sala do psicólogo, ele pedir para você fazer uma árvore, você vai dizer, não vou fazer, porque isso não é do meu feitio. Né? Então, aí eles dão risada, porque eles percebem que eles estão num local de desenvolvimento, né? E de aprendizado. Sim. Então, aí acabam fazendo, né? Mas existe toda uma limpeza de conceitos, né? E a gente, então eu faço essa limpeza de conceito e dou essa liberdade para o paciente começar a vivenciar essa liberdade, vivenciar essas possibilidades de fazer o que ele quiser ali e até mesmo uma cabeça poética que não tenha olhos, que não tenha nariz, que não tenha boca, porque existem sim pessoas que ficam tão livres que fazem as suas cabeças abstratas, fazem as suas cabeças poéticas da forma que quiser. Sim. Então, por isso que todas as fotos que a Karen Brenda postou são fotos de inúmeros pacientes que conseguiram a sua liberdade, que conseguiram, digamos assim, se soltar, né, desmistificar essa questão da arte para uma arte mais livre, mais pura, mais direta, mais individual, com o seu próprio traço. E eu consigo fazer isso, né? Os pacientes ali têm, desde o seu primeiro trabalho,
o seu próprio traço. Eu como paciente tive essa resistência. No primeiro momento, meu corpo não estava muito adaptado a algumas questões. Eu estava meio sedentário, né, certas posturas, e ver a forma da argila e pegar aquilo ali, me transformar, eu pensei assim, não é isso para mim. Existe também vários tabus também, né, Brasil, a respeito de sobre clínicas psiquiátricas, né? Sim, e com toda razão, né? Os tabus, a gente vem de uma história muito recente de abusos em todas as áreas. E na área clínica, a gente também se deparou com isso, né? Século passado, ainda hoje, né? Em muitos locais do Brasil, a gente ainda tem alguns desvios de conduta nesse sentido. Então, sim, é necessário a gente prestar atenção qual é a casa que a gente vai se hospedar, quais as referências que essa casa traz, né? Mas, independente disso, quando a gente está trabalhando numa casa que é saudável e tem conceitos humanos, toda a internação ela pode ser sim algo extremamente valioso, né? Mesmo que seja difícil, porque toda internação ela é sempre assim, de alguma forma você tem menos liberdade, né? Você tem que estar sendo cuidado dentro de um local e não pode sair dali. No local onde eu trabalho existem muito acolhimento no sentido assim de palestras, de atividades físicas, de atividades de dança, de atividades de escultura, neuroplastia, com a neuroplastia que a gente trabalha também, filosofia. Então, assim, o paciente que tiver um pouco de atenção, né? Humildade também, né, Brasil? Você está dizendo sim. Eu, como paciente, falo humildade porque quando eu te conheci, eu tive curiosidade. Eu falei assim, eu vou aceitar o que ele fala para eu entender o que representa todo esse trabalho. Exato, é porque a gente tem uma tendência também de muitos pacientes terem dificuldade para com aquele período, né? Assim, a partir do momento que ela sai das suas dificuldades individuais, muitas vezes ela não tem o interesse em fazer uma observação mais cautelosa do que é que está se dizendo, né? Do que é que está se refletindo, né? Do que é que se está se propondo, o que a casa está lidando, né? Elementos que você possa raciocinar, aprender e mudar, né, o seu olhar sobre os seus problemas individuais e sobre o mundo, sobre a sociedade, porque as pessoas adoecem aqui na rua, né? Sim. Adoecem em suas casas, adoecem em seus trabalhos, adoecem em suas ruas, em suas cidades. Então elas não adoecem dentro de um centro de atenção psicossocial, né? E então o risco está nas nossas famílias, né? Nos nossos ambientes de trabalho, de convívio, sociais, né? Então existe uma reflexão que tem que ser feita também sobre todas essas áreas, né? A questão da personalidade, que acho que sempre esteve em pauta, né? A questão do crescimento, da maturidade do ser humano, que ainda precisa e tem muito o que aprender, né? Isso é evidente. Sim. Né? E isso é um tema, é uma pauta de um centro de atenção psicossocial, né? A questão mesmo da resiliência, da maturidade, do desenvolvimento psíquico, físico, da ampliação da força psíquica, física, né? Uhum. E então são assuntos bastante até básicos
para quem está no meio, né? Mas que são assuntos que muitas vezes não é de interesse de muitas pessoas que se internam. Sim. Né? Às vezes elas ficam ali reproduzindo seus pontos cegos, reproduzindo as suas programações negativas e muitas vezes não tem esse carinho, né? De se predispor a raciocinar, a sentir, a refletir. Né? A gente faz um trabalho para o paciente desenvolver esse interesse, mas é aquela coisa, né? A gente só começa o trabalho quando esse interesse nasce dentro do paciente. Né? É um interesse que eu faço até convite, sempre vou estar fazendo convite para vocês. Caso alguém tenha interesse, entrar em contato com o Brasil para conhecer a arte. Né? Eu, como paciente da clínica que ele trabalha, sou muito grato às questões humanas, aos trabalhos que foram desenvolvidos. E o trabalho do Brasil ele é muito nobre, é o tipo da terapia, não desmerecendo as demais, mas foi a que mais tocou aquele momento de aflição que eu passava dentro daquela clínica, porque por mais que tenha, por exemplo, lá na clínica que eu fiquei tinha piscina, por exemplo, por mais que sabia que tinha uma piscina, tinha uma certa aflição, mas foi necessário aquela internação e eu agradeço aos meus pais, agradeço a equipe técnica toda, porque eu precisava e realmente eu vi a importância daquele momento e muitas vezes é necessário passar e quando a gente passa e se encanta pelo trabalho do Brasil, é uma sensação única, ímpar, de liberdade, de poder de conhecer e saber que eu tenho uma arte disponível para mim, não química, disponível para mim a todo momento, que eu não necessariamente preciso estar trabalhando com ela internado, mas eu posso estar trabalhando com ela fora da internação e que eu acredito, Lucas, achando, em vez de falar a gente, né, eu acho que é uma oportunidade única para as pessoas poderem se conectar. Que esse se conectar é um momento diante de tanto estresse, tanta a rotina, né, o rush da rotina, e esquecermos de sentimentos puros dentro de nós. E a argila tem esse sentimento puro. Por isso que eu acredito que muitas pessoas perguntam sobre a cabeça poética, sobre o trabalho da argila, porque ela é cura. Ela cura, ela me curou. Ela trouxe paz. Um momento que eu mais gostava, eu torcia pelas terças e quinta-feira, que era o dia que o Brasil estava lá, porque eu sabia que eu ia, com as minhas mãos, eu ia tocar numa matéria e aquele tocar me trazia uma felicidade, um desejo tão grande. E Brasil, eu gostaria de agradecer e o convite que eu gostaria que você fizesse para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho. Tá bom, a gente vai deixar o Instagram embaixo, né? Depois, e para aqueles que quiserem contato. E não esqueçam de dar o seu like para ajudar muitos amigos que precisam de tecnologias, digamos, mais contemporâneas hoje para somar nos seus trabalhos de manutenção, né, da saúde, até mesmo para que muitas pessoas fazem para não ficarem doentes, né? A gente sempre recomenda que esse tipo de trabalho também seja feito para que as pessoas evitem, né? A gente se raciocinar, sentir, aprender, a gente antes, né, de ficar doente, a gente evita. A argila pode antecipar, ela pode ser um momento de cura para evitar uma internação, por exemplo? Então, exatamente. Ou até FCA? Quando o trabalho aqui, nosso estúdio tem esse nome, Possibilidades do Infinito, né? E esse nome é dado ao ser humano que busca a sua autoconsciência, que busca o desenvolvimento da sua própria consciência. Isso faz parte de um movimento que a gente não aprende em casa. Certo. Às vezes a gente não aprende no trabalho, às vezes a gente não aprende no relacionamento.
em que a gente tem que estar em busca desse desenvolvimento. As pessoas não estão totalmente preparadas, as pessoas não estão totalmente, digamos assim, conscientes de fato, né? De que, apesar de se sentirem fazendo o melhor muitas vezes, esse melhor, ele leva a gente para um caminho doentio. Porque as possibilidades do infinito vão um pouco além das atividades naturais, assim, de trabalho, de conservação de uma casa, de um carro, né? Às vezes até a gente tem muitos lazeres, mas esses lazeres também não preenchem muitas pessoas. Não preenche. Elas podem esticar, muitas vezes, um momento, né? Chega lá, você tem um momento de morte, você tem um momento de separação, você tem um momento de mudança de trabalho, as pessoas muitas vezes perdem, né? Assim, o equilíbrio, né? Sim. E esse equilíbrio faz parte de um caminho mais maduro, né? O equilíbrio é uma palavra muito forte, que a mim, eu penso que a palavra equilíbrio é igual à palavra amor, né? Porque ela é carregada de um discernimento, né? De uma visão que só o amor tem, né? Que é exatamente o que o amor nos traz, porque, aliás, é outra palavra que as pessoas não estudam, né? O que é o amor. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar. Eu sei que uma conversa puxa a outra, mas é disso que se trata, né? Assim, o que a gente quer montar é uma sala de possibilidades do infinito, de probabilidades que o ser humano tem e que neste período em que a gente está vivendo existe um crescimento enorme do desequilíbrio psíquico, né? Às vezes a gente tem uma tecnologia que está indo para um caminho interessante, mas que pode ser sempre usado de forma desequilibrada, porque é o ser humano que faz os comandos, né? Sim. Então, assim, se você tem um comando inconsciente, você vai ter um resultado destrutivo. Se você tem um comando, né, digamos, perverso, você vai ter um resultado bastante negativo. Então, isso em todas as áreas da vida, né? Sociais, individuais, espirituais, né? Então, é algo que está em pauta hoje, e a gente sabe que no mundo hoje, cada 4 pessoas, 3 estão desenvolvendo algum tipo de sofrimento ou transtorno mental. Então, a gente precisa, de alguma forma, dar um salto. Eu acho que a gente está entrando num período para dar esse salto, e uma das atividades que eu dou conta de somar para que esse salto aconteça é com a parte filosófica e artística das cabeças poéticas dentro das clínicas e fora dela. Eu tenho um estúdio para trabalhar com isso, né? E eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar falando aqui do meu trabalho, embora a gente vá também falar de trabalhos de outras pessoas, né? Deve estar chegando aí a Vânia, que faz o trabalho de dança do Rio Aberto, no movimento vital expressivo. Nós trabalhamos na clínica 13 anos juntos, e eu fiz um convite, vamos ver se ela aceita o nosso convite para estar aqui não, ela vai no aceitar. próximo trabalho. Com certeza. Agradeço, pessoal, o carinho que vocês estão tendo com o Brasil, com as mensagens bem positivas, mensagens de incentivo, de apoio, né, de perguntas com uma coesão, coerência maravilhosa. Então, quem tiver dúvidas, entre em contato com o Brasil. Eu vou estar deixando embaixo na descrição o link do site da TFCA oficial. Vou estar deixando o link do Instagram. Quem tiver dúvida, aproveite a oportunidade. Se dê esse presente de ter um conhecimento novo, a oportunidade de se conhecer
né, de liberar, de transformar, assim como a Gila, ela pode transformar, a neuroplasticidade, ela também diz sobre isso, né, que nossa mente ela é como se fosse um plástico, conforme a gente molda, ela fica. Então, oportunidades como essa são únicas. Então, pessoal, a oportunidade bateu na portinha sua aí agora. Que tal aproveitar? Um beijo forte, com muito carinho, tá, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.